O apóstolo Paulo usa uma analogia interessante para falar da manifestação do poder de Deus dentro da nossa limitação. É a frase tesouro em vasos de barro. A nossa conversa hoje é sobre esse assunto. Fique comigo. Estou hoje em Curitiba passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o assunto da nossa reflexão hoje está em 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, e eu quero ler dos versículos 7 até o 11, que diz o seguinte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Aqui o apóstolo Paulo apresenta uma clara ideia de contraste. O contraste pode ser visto não apenas na ideia de tesouro de um lado, vasos de barro do outro, mas ele fala a respeito da excelência do poder como sendo de Deus e não de nós. Portanto, a ideia de destacar aquilo que Deus faz, a ideia de destacar aquilo que Deus tem, a despeito das nossas limitações, a despeito das nossas fraquezas. O apóstolo Paulo também fala a respeito de carregar no corpo o morrer de Jesus, a fim de poder também experimentar a vida de Jesus. E aqui, novamente, nós temos um contraste. Portanto, a ideia é falar que Deus tem algo excelente, extraordinário, que pode manifestar em minha vida, na sua vida, a despeito das nossas limitações. É muito importante que a gente consiga entender isso. O apóstolo Paulo, um gigante na fé, um dos maiores vultos do Novo Testamento, ele começa a fazer declarações de tribulações que ele enfrentava e passava. Portanto, a ideia de um tesouro em vaso de barro não fala apenas das imperfeições que carregamos, mas também das nossas limitações. A ideia pode ser aplicada tanto a imperfeições, Deus usa a gente imperfeita, mas também precisa ser entendido no contexto de limitações. Esses limites não são apenas as fraquezas, os erros, mas a nossa incapacidade de fazer bem a própria obra de Deus, que exige de nós recursos sobrenaturais, como a unção do Espírito Santo, a manifestação da graça de Deus. Mas vamos conversar primeiro a respeito dessa ideia que Deus quer deixar clara, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 26, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então Paulo está dizendo que Deus preferiu, optou, escolheu as coisas que não são justamente para confundir as que são. Porque no final das contas, no fim do dia, Deus não quer ninguém se gloriando de coisa alguma. Aliás, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 31, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aqui ele está citando provavelmente Jeremias, capítulo 9, verso 24. No final das contas, eu e você não temos nada de que nos gloriar em nós mesmos, a não ser no Senhor. Isso fala tanto da salvação que não merecíamos, que jamais teríamos alcançado pelo nosso próprio mérito ou por obras que realizamos, mas é fruto do favor imerecido de Deus, como também fala a respeito de como Deus, de forma graciosa, faz um bom depósito, um depósito divino, celestial dentro de nós. O tesouro é o depósito dele. O vaso de barro reflete essa nossa limitação. Isso vai além da questão da salvação não merecida. Isso fala também da forma como Deus usa gente limitada, gente imperfeita como eu e você. A palavra de Deus diz que Elias era homem semelhante a nós. A tradução ou a paráfrase de J.B. Phillips diz que ele era tão humano
quanto nós. Eu gosto de olhar para Elias, esse homem de Deus, um homem de avivamento, um dos maiores vultos do Velho Testamento, como alguém que era tão humano quanto eu e você. Alguém que depois de uma cena de avivamento extraordinária, onde vemos a nação de Israel cair de joelho gritando só o Senhor é Deus, daqui a pouco está fugindo, vai para uma caverna, mesmo antes disso no caminho no deserto, ele pede para si a morte, diz para Deus, melhor me é morrer do que viver. Nós conseguimos enxergar ali toda a humanidade de Elias. Mas quando a Bíblia destaca que ele era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, tão humano quanto a gente, não é para dizer que por causa dessa limitação, Deus não pôde usá-lo. A Bíblia diz, era homem semelhante a nós e orou, e durante 3 anos e meio não choveu. Depois orou novamente e os céus deram as chuvas. O que a Bíblia está dizendo é que, apesar da sua limitação, ele pôde ser um instrumento de Deus. E eu e você precisamos nos deixar ser inspirados pelo fato de que, mesmo sendo vasos de barro, nós podemos experimentar este tesouro, a excelência da manifestação do poder de Deus na minha e na sua vida. E não falo apenas daquilo que é fruto da nossa experiência, do nosso relacionamento pessoal com Deus, mas da maneira como Deus deseja nos usar para tocar e abençoar a vida de outros. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versículos 9 e 10, diz assim, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo, nesse momento, está destacando o tesouro de barro. Mas logo depois, no versículo seguinte, o 10, ele diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Aqui ele está falando dos outros apóstolos. Ele diz, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Essa é a cena que exprime exatamente o que nós estamos falando. Ele diz, eu não era digno de ser chamado apóstolo. No entanto, produzi mais do que todos os outros apóstolos. Ele diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo diz, pela graça de Deus sou o que sou. O que eu e você precisamos entender, que a graça de Deus é que define a nossa identidade. Não é a nossa história, não é a nossa inabilidade, não são as nossas imperfeições ou limitações. Aliás, o conceito de graça na Bíblia é muito forte com a ideia de capacitação. Seja capacitar para a salvação um homem que jamais poderia se salvar, seja capacitá-lo para vencer o pecado daquele do qual ele foi resgatado, como também para todo tipo de trabalho. Os dons ministeriais em Efésios 4 são chamados de os dons da graça. Nós percebemos Paulo mencionando que as suas realizações estavam relacionadas com a graça de Deus. A graça é uma força capacitadora, seja para encontrarmos o próprio Deus, vivermos intensamente o Evangelho e uma vida de santidade, ou para realizar a obra de Deus. E pela graça, eu e você podemos ir além da nossa limitação. Podemos ser reconhecidos não apenas como vasos de barro, mas como vasos que carregavam dentro de si um tesouro. Depois de Paulo destacar que a excelência do poder deve ser de Deus, que o que deve ser visto é justamente o tesouro e não só o vaso de barro, nós também não podemos negar que Deus, apesar de manifestar a excelência do seu poder num vaso de barro, Ele quer que o vaso de barro apareça nessa combinação. Na verdade, é a combinação dos dois elementos. A soma da nossa limitação com o socorro de Deus, que talvez seja aquilo que Deus mais quer que seja visto e percebido pelas pessoas. E eu acho interessante que nos versículos 8 e 9, de 2 aos Coríntios 4, o texto que estamos refletindo aqui, tanto enfatiza o aspecto do vaso de barro como o do tesouro. Então o apóstolo Paulo diz, atribulados, isso fala do vaso de barro que enfrenta limitações, e diz, mas não angustiado. A capacidade de não se angustiar nas tribulações, ela não vem do vaso de barro, ela vem do depósito de Deus, do tesouro que está em nós. Aí ele diz depois, ficamos perplexos, porém não desanimados. A ideia do perplexo é o vaso de barro, mas a capacidade de não desanimar é o tesouro. Depois ele diz, somos perseguidos, porém não abandonados. A perseguição retrata justamente o vaso de barro e os seus sentimentos, mas essa ideia de que nós não estamos abandonados por Deus a despeito de uma situação difícil, manifesta o lado divino do tesouro. E por fim, ele diz assim, derrubados, porém não destruídos. Isso significa que no meio do caminho podem vir dificuldades, podem vir até alguns tombos, mas isso não é o fim da linha. Quando nós entendemos essas verdades, precisamos chegar a uma única conclusão, e é aqui que eu termino. O apóstolo Paulo diz, nós carregamos no corpo o morrer de Jesus para que a sua vida se manifeste. Porque Deus quer que eu e vocês sejamos conscientes do vaso de barro.
Porque se eu e você nos achamos, em vez de reconhecer que não somos, nós jamais trilharemos o caminho do quebrantamento, o caminho da morte para si mesmo. E apenas morrendo para nós mesmos, que a vida do Senhor vai se manifestar em nós. Há um princípio bíblico da vida que nasce da morte. Jesus disse, o grão de trigo caindo, não morrer, está lá em João 12, 24, ele fica só. Mas se morrer dá fruto, é quando a semente morre que o potencial de vida que está dentro dela vem à tona. E quando a gente fala sobre morrer para manifestar o que Deus tem e sobre esses vasos, eu me recordo de um exemplo bíblico quando Gideão leva aqueles 300 valentes, manda que eles coloquem tochas dentro dos cântaros. O que ele estava fazendo? Escondendo aquelas tochas até a hora certa. Ele diz, no momento certo, ao meu comando, todo mundo vai quebrar o cântaro. Porque tinham que quebrar o vaso de barro, porque era a única forma de manifestar aquela tocha que estava escondida dentro. De forma semelhante, quando eu e você nos quebrantamos, reconhecendo a nossa limitação e vamos aos pés do Senhor diariamente, nós conseguimos, ao quebrar esse vaso, manifestar e revelar a outros o tesouro que está dentro de nós. Viva em função não do vaso de barro, mas do tesouro que Deus colocou dentro de você. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, que essa graça maravilhosa te capacite em cada aspecto da jornada e do seu serviço para a glória de Deus.